Amém? A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Rodrigo. Venho compartilhar uma palavra com você. Eu não sei a hora que você vai ouvir esta mensagem. Se é pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Mas que Deus possa te abençoar poderosamente no nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para você hoje em Éfesos, capítulo 6, versículo 10. Aleluias, glórias a Deus. E peço a você que compartilhe essa mensagem com mais pessoas e inscreva no canal, deixa o like, nos ajuda a semear a palavra do Senhor. O intuito é semear a palavra do Senhor, não importa que seja uma palavra simples ou não, mas que você possa nos ajudar a alcançar mais vidas pelo intermédio deste canal, levando a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. Porque eu tenho certeza, aleluias, que pessoas, depois que ouvir esta mensagem, elas vão ficar saciadas. Amém? Que vocês possam nos ajudar a fazer o ID do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoar a tua casa, a tua família. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre o teu lar. A palavra se encontra em Éfesos capítulo 6, versículo 10 a seguir, que diz assim, a palavra do Senhor. E que deixo para você, para a tua meditação. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Palavra do apóstolo Paulo aos Éfesos, e que eu compartilho com você neste momento. Glórias a Deus, aleluias. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é a nossa orientação, ela que nos conduz, a andar no caminho reto e sincero do Senhor. E aqui na palavra de Deus nós encontramos tudo aquilo que precisamos. E aqui está uma parte desta palavra que se encontra em Éfesos capítulo 6, versículo 10 a seguir, deixado pelo apóstolo Paulo, para que nós possamos meditar e nos revestir de todas as armaduras do Senhor, para que nós possamos lutar contra o nosso adversário, que é espiritual, e é Satanás e seus demônios. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas da nossa milícia não é carnal, mas sim espiritual, e poderosa para a destruição de todas as fortalezas inimigas. Então, se Paulo está dizendo que as nossas armas elas são espiritual, então nós devemos nos preparar em oração, em jejum, na leitura da palavra, que é o principal, viu? E também em vigilância, todos os momentos das nossas vidas, para que nós possamos estar preparados para lidar com situações difíceis, para lidar com as investidas de Satanás. Se você observar, Jesus Cristo, no capítulo 4 de Mateus, ele não precisou de outras coisas para vencer Satanás, mas sim ele venceu com a palavra do Senhor, como ele diz que não só de pão vive o homem,
mas sim de toda a palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. Então, se o próprio Jesus Cristo, ele venceu Satanás com a palavra do Senhor, então nós devemos também pegar como exemplo, aleluias, ou glória a Deus, o Senhor Jesus, para que nós venhamos vencer o nosso adversário. Talvez você tenha passado por um momento difícil, de lutas, de peleja com alguém, no seu trabalho, no teu lar, na tua vizinhança, e você acha que essa pessoa, ela, aleluias, ela quer seu mal, mas talvez essa pessoa precisa de ajuda sua, porque atrás há um agente maligno que tem usado a mente dela para agir contra você, para trazer dissensão, divisão, contenda. Talvez você que vai ouvir esta mensagem está passando por esse momento agora. Momentos de luta com alguém no seu trabalho, ou até mesmo dentro da tua casa. E você, observando esta palavra, você vai ver que no capítulo 6 de Éfeso, como a gente leu, no versículo 12, Paulo diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra Satanás e seus demônios. Então, se ele está dizendo que a minha luta e a sua luta não é contra a carne e o sangue, logo a gente observa que por trás dessa pessoa há um agente maligno. Ela tem uma mente fraca, deixou-se apoderar de Satanás. A Bíblia fala em Éfeso capítulo 4, versículo aleluias 27, Paulo também fala que não deis lugar ao diabo. Uma vez dando lugar a Satanás, ele trabalha sutilmente na vida da pessoa. Não deis lugar ao diabo. Se você tem abrido a brecha, é hora de fechar esta brecha. Porque Satanás entra e é difícil de sair. Então não deis lugar ao diabo. Paulo fala sobre isso. No capítulo, aleluia, glória a Deus, 4 de Tiago, versículo 7, Tiago vem falar conosco, para que a gente venha resistir Satanás e ele fugirá de nós. Então não deis lugar a Satanás, não deis lugar ao diabo. Resista, persista em oração, em jejum e na leitura da palavra, que você vai vencer todas as tentações, todas invertidas de Satanás contra você e contra a tua casa e tua família. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Que você possa compartilhar essa palavra com mais pessoas que estão passando um momento de tribulação, de dificuldade na tua casa, enfrentando problemas, enfrentando situações difíceis e não sabe mais o que fazer. Mostra a ela, aleluia, esta palavra, porque eu tenho certeza que depois que ela começar a se revestir, se munir das armaduras do Senhor, da ferramenta espiritual que Deus tem para entregar para ela, eu tenho certeza que ela vai ser vencedora, que ela vai guerrear com as armas espirituais que Deus tem para com ela. Paulo diz que as nossas armas, elas não são carnal, mas sim espiritual, né? E se ele diz que é espiritual, é porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra Satanás e os seus demônios, que são agentes espiritual, agentes malignos que quer causar destruição, divisão e problemas e dificuldades tem trazido dentro dos lares, dentro das igrejas. Então, fica ligado. Vença Satanás e seus demônios com a palavra do Senhor, como Paulo nos orienta e como Jesus Cristo venceu as artimanhas e as invertidas de Satanás contra ele. E que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.